entendendo que terapeutas trabalhando com pacientes graves precisam de suporte. Então, a DBT ela não é só para border, né? O paciente, ela é um tratamento indicado para casos graves, complexos, e que apresenta a desregulação emocional como a tônica central. O transtorno de personalidade borderline é o transtorno mais prevalente, né, dentre os transtornos de personalidade na clínica, né? Se estima que de 30% a 60% dos pacientes com transtorno de personalidade em tratamento sejam borderline. A DBT é considerada a única abordagem provavelmente eficaz para o tratamento de pacientes borderline. A ideia do curso, né, Renata, que está oferecendo aí para o Cognitiva é exatamente um curso bastante prático, né? Porque Exato. É um curso que vocês possam, sim, fazer no final de semana e poder botar em prática na segunda-feira aquilo ali. Gente, eu vou começar aqui hoje. Hoje eu vou conversar com o Wilson Mello. O Wilson é o presidente da FBTC, ele é especialista em DBT. Para quem não conhece, terapia comportamental dialética, né? Cognitivo-comportamental dialética, mas as pessoas falam mais comportamental dialética, né, Wilson? Então, E eu acho que esse é um assunto muito interessante, porque a gente vai falar dos pacientes difíceis, e principalmente dos pacientes borderline. E eu queria já fazer um convite para quem está assistindo aqui, que é psicólogo. O Wilson vai dar um curso para Cognitiva, agora em julho, na sexta e no sábado, e especial para DBT, para todo mundo que estiver interessado aí em conhecer um pouquinho da DBT, entender, pegar algumas coisas da prática clínica da DBT, porque quem sabe a cognitiva ela está muito focada para a prática clínica, o que a gente pode trazer das abordagens para a nossa prática clínica. Wilson, eu tenho que te agradecer muito por ter aceito o meu convite, né? Para quem não me conhece, para quem não me conhece, eu sou Renata Borja, psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Tenho uma clínica em Belo Horizonte, a Cognitiva, Renata Borja. E aí é um prazer para nós enorme estar aqui com o Wilson hoje. Wilson, se apresente um pouquinho mais. Eu fiz só uma apresentaçãozinha breve, mas eu queria que você falasse um pouquinho de você, para as pessoas te conhecerem um pouquinho também. Obrigado, Renata, pelo convite, a oportunidade de a gente estar aqui batendo um papo, né, virtualmente, né, fazendo essa live com o pessoal. Vai ser ótimo te responder as perguntas aí, enfim, bater um papo, né? Meu nome, como a Renata já falou, é Wilson Mello, sou psicólogo e atual presidente da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, né? E tenho trabalhado, né, com terapia comportamental dialética, que é uma abordagem, como a Renata falou, ela também trabalha pressupostos cognitivos, mas ela é bem mais comportamental do que cognitiva, né? Ela é muito mais baseada na análise funcional do comportamento, o entendimento, né, do comportamento do paciente, do que com modificação de crença, apesar de também se trabalhar interpretações, também se trabalhar o que na TCC a gente trabalha com distorções cognitivas, né, trabalhar com um pensamento dialético, né, na DBT, mas que é a mesma coisa, né? Na verdade, assim, as teorias elas acabam muitas vezes, né, Renata, utilizando nomenclaturas diferentes para descrever o mesmo fenômeno, às vezes o mesmo processo, né? Isso acontece, tem vários exemplos, várias teorias que as coisas se misturam e que os termos acabam ganhando uma nova roupagem, mas que é a mesma coisa que a gente vê em outras teorias, né? É isso aí. Eu queria já começar, então, exatamente com um pouquinho do que você falou aí, né? O que é a DBT? Para quem é a DBT? Quais são os pacientes que a DBT vai trabalhar mais, né? Quem são esses pacientes? Mas antes disso, eu queria que você falasse sobre quem criou. Então, nós vamos falar tudo isso, porque isso, a Marsha Linehan, eu acho que a história dela é tão interessante, e eu acho que vale a pena a gente falar um pouco dela para fazer essa introdução, porque as pessoas muitas vezes não entendem bem o motivo do porquê a gente fala dela, mas eu acho que é tão importante a gente contar um pouquinho. Conta um pouquinho da história da Marsha Linehan, que é quem criou a terapia comportamental dialética. A Marsha Linehan é uma psicóloga americana, ela publicou no final de 2019, né, uma autobiografia, né, em que ela acaba
mesclando ali a história de vida dela com a história da DBT, né? Que se funde, né, com a história pessoal de vida dela, né? Ela dedicou uma vida a tratar pessoas que sofrem intensamente porque ela tem uma história pessoal parecida, né? A Marshaline, ela teve dos 17 aos 19 anos, por 2 anos e 1 mês, ela ficou internada no hospital psiquiátrico nos Estados Unidos, em que ela conta na biografia dela, né, que ela foi considerada a paciente mais grave durante boa parte desse período que ela esteve lá, recebeu diagnóstico de transtorno bipolar, de esquizofrenia, depois, no fim, o diagnóstico dado foi de transtorno de personalidade borderline, e ela, enfim, teve essa experiência pessoal que foi bastante marcante, e ela resolveu estudar psicologia, né, a partir daí, fez uma carreira de pesquisadora brilhante, né, e dedicou a desenvolver uma abordagem que pudesse ser efetiva para tratar pacientes que tivessem comportamentos de autolesão, comportamento cronicamente suicida, que é por onde a DBT começou. Né? Foi exatamente no tratamento desse perfil de paciente. O primeiro artigo, Renata, que foi publicado falando sobre a efetividade dessa intervenção foi um artigo em 1991, intitulado exatamente Terapia Cognitivo-Comportamental para Mulheres com Comportamento de Autolesão e Comportamento Cronicamente Suicida, em que ela demonstrou a efetividade da intervenção que ela vinha desenvolvendo. E nessa época ela ainda estava chamando de terapia cognitivo-comportamental, porque não tinha ainda cunhado o nome, né? A Marshaline, ela é de uma família católica, e ela, nos anos 70, ainda ela se converteu ao budismo, começou a praticar mindfulness e se encantou com isso e virou uma monge budista, conduzindo retiros, inclusive, budistas. E ela, nos anos 80, quando ela estava ainda lapidando a teoria que ela estava desenvolvendo, ela teve uma conversa com uma colega de departamento dela, da Universidade de Washington, explicando qual era a teoria dela. E ela falou que a colega disse para ela: olha, Liliana, isso que tu está fazendo tem tudo a ver com a dialética, que é um conceito da filosofia que o meu marido, que é filósofo, professor aqui da universidade também, trabalha com isso. E a Liliana nunca tinha ouvido falar sobre dialética. Olha, e aí ela foi ler sobre dialética e foi ler sobre diversos filósofos que falam sobre dialética, né? Às vezes nem sempre falando do mesmo, usando da mesma forma o conceito, né? Arthur Schopenhauer fala sobre dialética como uma persuasão, uma forma de persuadir. Vai ter Hegel, né, e Marx, né, Karl Marx, falando sobre dialética como equilíbrio e síntese de opostos, né, falando que as coisas podem coexistir. E tem tudo a ver mesmo com o pensamento dialético que ela estava tentando fomentar na teoria dela. Para te ter uma ideia, Renata, o primeiro nome que a Linehan pensou para a abordagem era terapia comportamental Zen. De tão forte que era o Zen budismo na vida dela, né? E ainda até hoje, né? E aí alguém sabiamente disse para ela: olha, Linehan, não vão te levar a sério com esse nome, né? E aí, em especial nos anos 80, imagina, né? Sim. E aí então ela acabou encontrando na filosofia o termo dialética, que foi cunhado então para trabalhar e esse pensamento dialético, enfim, que faz parte dos tripés teóricos, né, da DBT. Mas isso é muito interessante, porque a gente existe ainda um certo preconceito, que a pessoa que tem um determinado problema ou sofre de uma determinada coisa, ela não tem a capacidade. Por isso que eu acho importante a gente falar da Marsha Linehan, porque ela mesma, ela viu nela a mudança dela, o como que é que ela foi criando e ajudou outras pessoas que tinham o mesmo problema também. Então, assim, é acreditar no paciente, né? E isso é tão importante, porque isso a dialética tem muito, assim, de você acreditar que o paciente é capaz de melhorar, de confiar que o paciente pode ficar bem. E isso é muito, muito complicado hoje dentro da psicologia, porque muitas vezes o próprio psicólogo, às vezes, tem alguns tipos de preconceitos. Nossa, esse paciente é difícil, ai, não vai ter jeito, vai ser complicado. Sim. E aí a própria crença do psicólogo já se torna uma crença limitante que já vai ter a dificuldade no tratamento. Então, é muito importante. Eu acho que a gente falar dessa experiência, que eu acho que é legal. E aí fala um pouquinho dessa dialética. O que é essa dialética? Que são esses opostos que a gente sabe.
E o paciente borderline, ele tem essa dificuldade, ele é tudo ou nada, então, se é uma coisa, não pode ser a outra. E aí, como é que ele vai chegar nesse meio do caminho e fazendo essa validação emocional? Como que ele vai fazer isso? Fala um pouquinho dessa dialética e pode entrar na validação emocional também, que eu acho que é legal aqui. Um aspecto importante, Renata, disso que tu introduziu agora aqui em relação ao paciente borderline, né? A DBT ela não é um tratamento atualmente utilizado apenas para pacientes com transtorno de personalidade borderline, né? Então, tem alguns... desde 98, na verdade, a DBT é considerada a única abordagem provavelmente eficaz para o tratamento de pacientes borderline pela divisão 12, né, da EPA. E ela, só que ele tem, depois do transtorno de personalidade borderline, tem um maior volume de estudos demonstrando a efetividade da DBT com pacientes com transtornos alimentares. E ela se aplica àqueles pacientes que têm uma intensa desregulação emocional, né? Então, a gente vai ver a desregulação emocional como um fenômeno transdiagnóstico que aparece em diversos capítulos do DSM, né? Nós vamos ver pacientes com transtorno de ansiedade grave e complexo têm desregulação emocional, pacientes com transtorno bipolar, problemas relacionados ao uso de substâncias. A gente vai ver transtornos como os transtornos da personalidade, transtornos alimentares, enfim. Então, a desregulação emocional aparece em diversos transtornos. Então, a DBT ela não é só para border, né? O paciente, ela é um tratamento indicado para casos graves, complexos e que apresenta a desregulação emocional como a tônica central. E aí, introdução, isso para responder a tua pergunta, então, sobre a dialética. Então, a dialética faz muito sentido, né? Esse conceito da filosofia faz muito sentido para que ele seja utilizado dentro desse contexto na clínica, porque ela traz alguns elementos, né, dialética, né, dentro dessa ideia de que nós vamos ter, por exemplo, a ideia de que existe uma interdependência e totalidade, por exemplo, né, quando a gente está pensando em nós como seres que são integrais, quer dizer, a Renata não precisa de mim para poder existir, não precisa de ninguém para poder existir, ela é um ser integral. Mas existe uma interdependência aqui. A maneira com que a gente está interagindo aqui influencia o nosso estado emocional um para o outro, né? Os coraçõezinhos que alguém põe ali embaixo, algum comentário que alguém faça, influencia nosso nível de motivação para estar aqui falando. Então, se nós somos seres que interagem com o ambiente, influenciamos e somos influenciados o tempo todo por esse ambiente. Então, isso é uma coisa um pouco óbvia, mas pacientes borderline têm muita dificuldade em entender que eles também afetam o ambiente. Então, frequentemente, eles acabam se vendo, né, como pessoas que são vítimas, muitas vezes, né, desse ambiente, ou da rejeição do outro, ou do comportamento hostil, abusador do outro, e não se dão conta que, muitas vezes, o comportamento deles acaba perpetuando isso, inclusive. Então, esse conceito de interdependência e totalidade é um dos aspectos da dialética que a gente pode ver que faz muito sentido na clínica. Um outro aspecto que também faz parte do conceito de dialética, né, segundo o Hegel, o próprio Karl Marx, a gente vai ver que é a ideia de que existe aquela dicotomia do funcionamento de alguns pacientes, né, de polarizar, né, de funcionar no 8 ou 80, né, e a gente vai ver que dificilmente a verdade está nos extremos, né, Renata? A gente vai ver que as coisas elas não acontecem. Hoje não é o dia mais feliz da tua vida, certamente, senão não estaria aqui comigo, né, fazendo uma live, mas também não é o dia mais triste, também, senão não estaria aqui, né? Provavelmente as pessoas assistindo a live aí não estão vendo a melhor live da vida delas, mas também esperamos, né, nós dois aqui, que não seja pior também. Então, assim, as coisas acontecem no meio, né? E muitas vezes os pacientes têm essa tendência a polarizar, né, a enxergar o preto ou branco, aquele extremo de idealização e desvalorização que muitas vezes os pacientes borderline apresentam, né, até como uma característica clínica do diagnóstico. E, por fim, também a ideia, né, para finalizar com outro conceito importante, né, da dialética, né, que tu perguntou, que é o aspecto de que a verdade ela é transitória. Né? Então, aquele conceito, né, de que nós vamos ter uma tese, que é uma teoria sobre algo, que vai ser questionada em algum momento por uma antítese, uma tese contrária a essa, e que desse choque, dessas duas maneiras de pensar, nós vamos ter uma terceira
via, né? Terceira via. Terceira via aí, né? Então, ela tá na moda falar terceira via. Então, tem uma terceira via aí que é pegando o que tem de mais digno de crédito da primeira com a segunda ideia aqui e vira, na verdade, uma nova teoria. E essa síntese, então, da tese e da antítese aqui, ela nada mais é do que uma nova tese. Né? Que a ciência produz conhecimento dessa forma, né? Tem verdades na ciência que duram dias, semanas ou séculos, né? Até que ela seja colocada em xeque. Então, essa ideia de que as coisas são transitórias, que as emoções passam, que o fato de você não gostar de mim não significa que nunca vai gostar, o fato de eu estar bravo com alguém não significa que aquela pessoa mereça ser odiada. Então, essa sabedoria, né, que a dialética traz faz todo sentido também para que a gente possa trabalhar na gente como pessoa, mas também nos nossos pacientes dentro do contexto da clínica. Pois é, tem uma coisa que eu acho muito interessante, assim, eu namoro a dialética há muitos anos. Eu traduzi um inventáriozinho, micro-inventáriozinho da Linehan, isso anos atrás, que é os motivos para viver. E eu uso eles com meus pacientes no consultório com muita frequência, porque eventualmente, a gente precisa. Então, eu sempre, assim, achei a terapia comportamental dialética, assim, sensacional, e principalmente nessa coisa. E eu acho que a questão emocional mesmo, assim, quando ela coloca o mindfulness, e a gente ainda vai falar disso um pouquinho mais para as pessoas, para elas entenderem, né? Que o mindfulness ele é o momento ali presente da pessoa poder estar ali naquele tempo presente, mas se permitindo sentir, né? Porque tem aquela ideia de que seria para você somente se acalmar e para você ficar bem, você vai ficar bem de uma hora para outra. Não, não é bem isso. E isso é que eu acho legal da dialética, que não é que você vai fazer aquilo para estar bem, aquilo vai te ajudar a estar bem, mas vai te ajudar a estar bem mesmo percebendo que existem emoções incômodas e está tudo bem se as emoções incômodas estão aqui e elas podem continuar. Então, eu acho isso, assim, verdadeiramente fantástico, porque eu acho que quando você mostra para as pessoas que o sentir é possível e que não é porque você sente raiva que é um problema. Muitos pacientes chegam assim, eu não tinha que ter raiva, eu não tinha. Eles têm raiva de ter raiva, tem raiva de ter ansiedade, tem ansiedade de ter raiva e não lidam bem com aquelas emoções. Então, quando eles aprendem a conviver com essas emoções de uma forma tranquila, né? Eu vejo muito assim, eu tenho pacientes que às vezes falam, olha, eu nunca senti alegria na vida. Falo, mas será que não sentiu? Né? Talvez porque a ideia de alegria pode ser uma ideia de alegria equivocada, que é uma ideia de excitação e não uma ideia de bem-estar, assim, de estar bem, de estar feliz. Então, essa coisa meio assim, tem que ser tudo muito over. Se não for over, não é. E aí eu acho que a DBT é maravilhosa nessa parte, né? Um aspecto importante disso colocou sobre o mindfulness, né? Eu acho que se nós não há novidade alguma que o homem senta para ficar em silêncio, né, Renata? Isso já tem mais de 3.000 anos de registro de que isso é uma prática que já vem acontecendo há muito tempo, em especial nas práticas espirituais orientais. Só que se nós ocidentalizarmos o termo, como o John Kabat-Zinn fez no início dos anos 80, né, trazendo o mindfulness para um contexto de saúde mental, né, com um protocolo de 8 semanas que ele desenvolveu para a redução do estresse baseado em mindfulness, o que a gente vai ver é que o mindfulness ele é um treino atencional. É um treino de atenção. Se nós desconsiderarmos o aspecto espiritual do mindfulness, ele é um treino de atenção, né, que nos ajuda a estar com a atenção no momento presente de uma maneira não julgadora, né, de uma maneira que possa estar atenta, né, com uma qualidade de atenção diferenciada. Nata, ela é central dentro da DBT. Né? A gente trabalha de fato porque eu tenho que estar com a minha atenção plena ali para poder utilizar todas as outras habilidades, né? E a DBT é um tratamento muito focado na aquisição de habilidades. Né? Tu falava ali do instrumento, né, que traduziu há anos atrás, e a Linehan tem um arsenal fantástico de instrumentos. Bom, para se ter uma ideia, né, o treinamento de habilidades na DBT ele tem 1 ano de duração, com 2 horas semanais,
com os pacientes, né, no grupo, e não dá tempo de ver em um ano todas as habilidades que estão no manual. Então, esse Isso tem muito instrumento. Isso é até importante a gente colocar aqui, a questão dos modos na DBT, que quer dizer, tem a terapia individual, aí tem o treinamento de habilidades. Aí fala um pouquinho disso aqui para o pessoal que não sabe um pouco como que isso funciona. Né? Porque é multidisciplinar, né? O trabalho inclusive, eu lembro que anos atrás eu quis ir fazer o curso lá, eu tinha que ir com 5 pessoas para fazer com 4 pessoas, não sei, para fazer o curso, tinha que ser uma equipe mais interdisciplinar, porque tem várias coisas que precisam ser trabalhadas, né? Fala um pouquinho dos modos aqui para o pessoal. Sim, a DBT ela não é um tratamento protocolar, né? Não tem um protocolo de DBT, ela é um tratamento que ele é multimodal e bastante estruturado. E nesses modos, né, nós vamos ter 4 módulos obrigatórios para dizer que está fazendo a DBT standard, né? E um quinto modo de tratamento, né, que seria os tratamentos auxiliares. Então, envolve dentro da DBT, a gente vai ter a psicoterapia individual, que acontece, então, uma vez por semana, habitualmente. Geralmente, o terapeuta individual ele é considerado o terapeuta primário ou principal do caso, porque é quem geralmente conhece melhor o caso, quem tem o melhor vínculo com o paciente. Então, acaba ficando em cargo desse terapeuta individual a função de ajudar o paciente a generalizar e integrar o aprendizado que vem dos outros modos de tratamento. Então, além da terapia individual, uma vez por semana, a gente tem o grupo de treinamento de habilidades, que acontece também uma vez por semana, né, que é esse encontro de 2 horas, né, que eu comentei, que demora 1 ano, né, acontece na fase 1 do tratamento, em que nós vamos ter ali nesse grupo um treinador e um co-treinador de habilidades, e o grupo geralmente tem de 4 a 8 participantes. Posso falar mais depois sobre as habilidades que são ensinadas ali, se for do interesse. A gente vai ter o coaching telefônico, né, a consultoria telefônica, porque pacientes graves frequentemente precisam de um suporte extra, né? E a ideia do coaching telefônico é dar esse suporte entre uma consulta e outra. Eu fico pensando nisso, isso eu ia até discutir com você. Isso hoje em dia, a gente já não pode tá substituindo isso um pouco pelo WhatsApp e um pouco por essas outras ferramentas, porque agora isso na época não tinha, e agora a gente já tem essas outras ferramentas, né? Isso, você já tá substituindo isso? Como é que é? Sim, sim. Na verdade, Renata, o coaching telefônico é o termo que a Aline rendeu lá nos anos 90, né? Mas Sim, por isso que eu estou dizendo. qualquer forma do paciente entrar em contato com o terapeuta, seja via WhatsApp, Skype, e-mail, enfim, qualquer contato que o paciente faça com o terapeuta entre uma sessão e outra, está dentro desse contexto do coaching telefônico. Então, tem essa consultoria telefônica, que é esse suporte extra, né, entendendo que esses pacientes frequentemente precisam de um suporte entre uma sessão e outra, então por isso a importância, né, de trabalhar, né, com esse recurso. A gente vai ter o time de consultoria para terapeutas, talvez fosse a isso que estava te referindo quando disse que tinha que levar outros colegas para lá também. A gente faz parte de um time de consultoria que é entendendo que terapeutas trabalhando com pacientes graves precisam de suporte. A ideia do time de consultoria é dar essa sustentação, ajudar o terapeuta a se manter dialético no tratamento, se manter motivado, né? Trabalhar o burnout, muitas vezes, trabalhar com casos graves e que nos exigem, demandam bastante. Às vezes, só nos validarem, né? Assim, ajudar o terapeuta a manter a motivação, né? Até monitorar comportamentos antiéticos, né? Que às vezes a gente pode fazer sem se dar conta, ou que um colega pode estar fazendo e que a equipe pode ajudar. É como se pegar uma lente de aumento, assim, eu vou ampliar, né, o comportamento da Renata ali como terapeuta dentro do tratamento, e a Renata vai fazer a mesma coisa comigo, né? Ali quando eu estiver falando dos casos que eu estou acompanhando, ela está me ajudando a monitorar esses padrões aqui. Então, a gente falou aqui de 4 modos, né? Que é terapia individual, grupo de treinamento de habilidades, coaching telefônico e consultoria para terapeutas. E tem o 5º modo, que são os tratamentos auxiliares, né? Que aí entra aqui nisso a parte multidisciplinar que a Renata falou ali, né? Então, que pode ter
o psiquiatra, se ele não for um membro da equipe, né, que está só medicando, né, um psicofarmacologista entra dentro disso. A gente vai ter a nutricionista, né, o personal trainer, a equipe de internação, enfim, são todos outros profissionais que são muito importantes no caso, também estão participando, mas não participam especificamente desse time de consultoria ao terapeuta ali que eu comentei anteriormente. Então, é um tratamento multimodal que tem 5 componentes diferentes. Fala um pouquinho para gente do treinamento de habilidades, que você falou, posso falar disso? Então vamos falar, já que você falou que pode falar, vamos rapidinho. Dá uma Treinamento de habilidades, deixazinha Renata, pessoal aí. habitualmente ele é feito em grupo, porque é uma forma da gente terceirizar esse momento de psicoeducação das habilidades, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com a DBT e estudar, eu comecei a estudar DBT em 2004. Então, em 2004, quando eu comecei, eu não conhecia ninguém que também estivesse estudando DBT e também não tinha paciente suficiente para fazer um grupo. Então, o que eu fiz foi, na verdade, eu não posso dizer que eu faço DBT desde então, porque eu não tinha um time de consultoria, mas eu tentei adaptar, né, fazer um tratamento baseado na DBT, né, que seria treinar as habilidades individualmente com o paciente durante o tratamento, que é o que eu recomendo para quem, enfim, está iniciando na DBT e não tem acesso a um time que possa fazer o treinamento de habilidades. Uma das alternativas é fazer dessa forma, né, individualmente. Mas o treinamento mesmo, né, de habilidades, né, que é isso que nós estamos falando, ele envolve, Renata, um módulo de mindfulness, que nós vamos ter 2 encontros para ver mindfulness, então 2 semanas introduzindo ao mindfulness. E aí nós começamos com um módulo, por exemplo, o módulo de tolerância ao mal-estar, que vai durar 6 semanas. Então, só aqui a gente já tem 2 meses de tratamento, né? Que é 2 semanas para mindfulness e mais 6 semanas para ver a tolerância ao mal-estar, que são 2 módulos mais baseados na aceitação. Quando termina esse módulo, a gente vai ter aí mais 2 encontros de mindfulness. É possível ter o ingresso de novos pacientes aí, então. E nós vamos ter um outro módulo que vai ser, por exemplo, efetividade interpessoal, que são 5 encontros, né? 5 semanas. Vai mais 2 meses aqui nisso, né? E aí, quando termina a efetividade interpessoal, nós vamos ter mais 2 encontros de mindfulness. É possível ter ingresso de novo de novos pacientes. Então, ele é um grupo que ele é fechado, mas a cada mais ou menos 60 dias tem um espaço para ingresso de novos pacientes. Então, esse é um aspecto importante. E o último que eu não comentei aqui é o módulo de regulação emocional, que também vai ter mais 6 encontros também. Então, dá uma volta inteira em todos esses módulos, dá 6 meses. O grupo de treinamento de habilidades são 2 voltas em todos os módulos. Então, por isso que é 1 ano de treinamento de habilidades. E o grupo geralmente tem de 4 a 8 participantes, né? E 2 treinadores, né? Um treinador e um co-treinador de habilidades que tem funções específicas dentro do treinamento de habilidades. É bem interessante, dá um suporte muito legal. Quando o paciente está participando do grupo, ele dá uma deslanchada no tratamento, porque a gente consegue terceirizar essa parte do ensinamento das habilidades para esse momento que o grupo favorece, né? E é muito interessante também, porque assim, a DBT também tem um trabalho com os pais, né? Que é importante a gente colocar aqui, muitas vezes com jovens, principalmente para os jovens, tem o trabalho com a família também. Então, é um trabalho com o jovem, ele separado, ele em grupo e a família também. Porque a família precisa muito desse suporte para poder fazer uma validação emocional adequada, porque, infelizmente, a família tem uma dificuldade de fazer essa validação emocional de uma forma adequada, né, Wilson? E aí a coisa fica um pouco complicada. Então, a gente precisa, muitas vezes, fazer um trabalho alinhado com a família, trazer a família para dentro do consultório, fazer um trabalho com a família para fazer, para treiná-los também, para poder. Porque eles é que estão com o paciente lá a maior parte do tempo, eles é que estão com aquela pessoa. Agora, tinha uma pergunta, isso é uma coisa que eu penso, tá? Aí já é eu com você aqui, que eu quero discutir uma coisa aqui, que é um pensamento meu. Mas eu tenho uma impressão que a cultura brasileira, ela colabora para os casos borderlines, assim, na minha visão, assim. Essa questão
olha, eu vou falar por várias questões, assim. Uhum. Eu no meu mestrado, eu fui estudar o sucesso numa questão intergeracional e intercultural por conta dos meus pacientes que falavam, nossa, eu sou um fracasso e a coisa acabava. E a gente sabe muito que o paciente border, ele tem essa questão com o sucesso, essa questão com o fracasso muito complexa também. E fora isso, a gente tem um país em que a gente fica querendo abraçar todo mundo, assim, no sentido de ser super. Os pais têm uma tendência mais super protetora, de querer fazer mais a coisa para o outro, numa tendência de deixar os filhos um pouco mais dependentes. E aí, assim, na minha visão, assim, culturalmente, eu estou falando, porque nos Estados Unidos é diferente, a pessoa, você se vira, você vai ter sua vida, você vai ter sua independência, sua autonomia, aqui a gente segura ali muito e entra nessa questão. Você entende que de repente, a cultura pode contribuir, às vezes, para o tanto de casos que nós estamos vendo crescer? Porque eu estou assustada, eu tenho visto esses casos crescerem dentro do consultório cada vez mais. E assim, eu tenho uma percepção que isso é cultural e é do momento também que a gente está passando, mas também uma questão cultural, assim. Você entende assim ou não? Acho que tem Assim, vários não estou aspectos. dizendo. É claro que a gente sabe que tem a questão biológica, eu não estou falando da coisa. A gente sabe que tem o biológico e também tem o ambiente, o comportamento dentro da DBT, mas eu estou falando assim, culturalmente, entendeu? Se essa cultura pode estar contribuindo para esse fator ambiental, assim, não estou abrindo mão da parte biológica, não, tá? Uhum. Sim, acho que tem vários aspectos disso que você comentou, Renata, que acho que vale a pena a gente pontuar. Um dos aspectos, né, assim, um aumento no consultório, enfim, a prevalência, né, o transtorno de personalidade borderline é o transtorno mais prevalente, né, dentre os transtornos de personalidade na clínica, né? Se estima que de 30% a 60% dos pacientes com transtorno de personalidade em tratamento sejam borderline, né? Então, pensando que nós temos atualmente, oficialmente, 10 transtornos de personalidade, né? De 30% a 60% fica com border, os outros todos se dividem, né, nos outros que nós temos, né, na clínica. Então, tem um fator, de fato, de ser uma prevalência muito grande. Eu acho que um aspecto que a gente tem que pensar, assim, não só em nível de Brasil, é que a nossa cultura ocidental ela é muito invalidante. Ela muitas vezes Concordo. nos espera da gente, né, às vezes comportamentos que não são ensinados, nós somos cobrados às vezes para regular as emoções ou para aparentar estarmos bem, enfim, e a gente não é ensinado via de regra a lidar bem com as nossas emoções. Então, acho que isso tem um aspecto que não é só em nível de Brasil. No aspecto brasileiro, que eu vejo, nós temos uma tendência de termos relacionamentos familiares mais estreitos do que a gente observa nos Estados Unidos. Então, eu acho que intervenções familiares no Brasil, elas tendem a ser mais frequentes do que a gente observa na DBT praticada lá. Apesar disso, tem DBT com familiares também lá nos Estados Unidos. O próprio trabalho com adolescentes envolve o trabalho da Gil Ratos, né, por exemplo, e o Alec Sim. Miller. Tem um módulo que está sendo trabalhado para ensinar os pressupostos da dialética para os pais e para os familiares, enfim, e para os adolescentes. Os pais participam junto no grupo, né, no modelo de tratamento para adolescentes da DBT, né, exatamente porque é fundamental trabalhar esse núcleo familiar aqui. Mas com pacientes adultos também, eu vejo com mais frequência a gente chamar familiares para dentro do consultório que a gente observa em centros de tratamento nos Estados Unidos, por exemplo, que eu tive a oportunidade de ter contato lá e eu sei que ela é diferente, de fato, a nossa cultura nesse sentido. E como colocou, né? Aqui no Brasil a gente tem é comum a gente ver alguém de 30 anos que mora ainda com os pais, né? E nos Estados Unidos isso não é Não uma é? realidade, né? Às vezes 16, 17 anos, entra no college ali e tal, e já tem que morar fora, né? Tem universidades, inclusive americanas, né? A Universidade da Virgínia, onde fiz parte do meu doutorado, né? No primeiro ano do college, todos os estudantes da universidade eram obrigados a morar num dormitório da universidade. No segundo ano, eles poderiam ir morar sozinhos, fora do campus, mas eles tinham que morar fora da casa dos pais, estava dentro do pacote da universidade. Então, todo estudante de primeiro ano da UVA
morava no dormitório do primeiro ano. Então, isso é uma diferença cultural brutal, né, do que a gente observa no Brasil. Tem gente formada, fazendo mestrado, especializações e morando com os pais. Então, isso é muito diferente, né? E é isso que eu fico pensando, assim, que existe uma cobrança muito grande pelo sucesso, isso assim, na cultura ocidental toda, não é só Brasil, Estados Uhum. Unidos e por aí vai. Mas eu acho que aqui o que complica é que existe essa cobrança, existe pouca validação, existe muita cobrança, pouca validação e uma superproteção. Entendeu? Então, assim, na minha visão, é um ambiente propício para esse Sim, tipo de transtorno. Você entende o que eu coloco? sim, Porque sim. você coloca, ao mesmo tempo que você invalida, você invalida, você cobra em excesso, você briga, é muito briga, tem muita cobrança, muita briga, falar. Eu escuto muito, né, os pacientes falando, meu pai falou comigo que eu sou raivosa demais, que eu não devia ser tão raivosa. Quer dizer, fala que não devia ser tão raivosa, isso é a maior invalidação emocional que eu imagino, né? Quer dizer, você não devia ser tão raivosa, então você vai ser o quê? Quer dizer, você não pode sentir uma emoção? Então, qual que Uhum, é a questão? Então, ela aprende, eu não posso sentir. É isso que ela está aprendendo. Está errado eu sentir. E aí, na hora que ela fala uhum, está errado sentir, como é que fica uhum. a minha realidade? Né? Assim, eu É, sinto raiva, e aí? Como é que vai ser? Eu sinto sim. tristeza, eu sinto raiva, eu sinto alegria, eu sinto tudo. E estão dizendo, a minha família está dizendo que eu sou raivosa demais e que eu não devia fazer, e é aquilo que você falou. Não dá a validação, não dá a forma, não explica como, não explica como é que lida com a emoção, né? Isso é complicado. Eles estavam perguntando se é necessário a formação. Eu estou falando que, para quem quer trabalhar com DBT como ela é importante que faça a formação, mas nada impede que uma pessoa de TCC se pegue algumas técnicas da DBT para aprimorar o trabalho dentro da TCC também. Isso Uhum. não impede esse trabalho, né? Então, assim, isso até é uma das coisas assim que eu te convidei para esse trabalho aqui com a gente aqui, para trazer algumas coisas da DBT para quem quer trabalhar e depois, se alguém quiser fazer a formação com você especificamente, né, vai lá fazer o seu curso, né? E isso é super possível também. Né? A Então, ideia, você... a ideia do curso, né, Renata, que está oferecendo aí para o Cognitivo é exatamente um curso bastante prático, né? Porque é um Exato. curso que vocês possam, sim, fazer no final de semana e poder botar em prática na segunda-feira aquilo ali. Porque a DBT ela é muito focada na aquisição de habilidades, então a gente falar sobre as habilidades, ensinar as habilidades. Lógico, não tem toda a estrutura de uma formação, claro, né, pela carga horária, mas a Sim. ideia é a gente focar no aspecto mais prático. Tem textos falando assim, nós podemos adotar DBT standard, né, como se chama, que seria isso que eu estou explicando, assim como a DBT acontece, mas tem a DBT informed, né, seria um tratamento informado pela DBT, vamos dizer assim, né, que seria um tratamento que é baseado nos pressupostos da DBT. Então, muitos terapeutas cognitivos, cognitivo-comportamentais, analistas do comportamento, podem incorporar na sua prática clínica alguns dos elementos. Não posso dizer que eu estou fazendo a DBT como ela é, e aí Sim. nós temos que pensar sempre, né, que adaptações podem não funcionar tão bem quanto o modelo original. Né? A DBT é um tratamento baseado em evidência, empiricamente validado, mas nesse formato que a gente está conversando. Né? Quando a gente faz algumas adaptações, pode ser que a resposta não seja exatamente a mesma, mas é possível sim trabalhar com as ferramentas da DBT dentro do contexto de outros tratamentos. É aquela questão que a DBT ela é bem fundamentada e ela é muito bem utilizada para os pacientes de baixo controle. Né? Então, assim, que são aqueles pacientes que têm aquela desregulação emocional ali, tendências mais impulsivas, tendências suicidas e tudo mais. Então, assim, não é só o border, como você mesmo disse, outros pacientes também podem Uhum. ter bons resultados com essa abordagem. Né? Então, assim, fala um pouquinho mais para a gente. Assim, para quem está aqui ouvindo, eu acredito que a maioria
seja psicólogo, mas eu acho que devem ter outros aqui também curiosos, já estou vendo alguns aqui curiosos, que estão por aí, assim, também, né? Às vezes as pessoas, mas o que transtorno borderline, por exemplo, para os curiosos, tem gente que nem sabe o que isso é direito, e a gente está aqui já falando de uma forma mais direta para o profissional. Vamos falar rapidinho do transtorno borderline e desses outros transtornos de baixo controle, só para a gente atualizar quem está assistindo a gente rapidinho, e como que a DBT ajuda nisso? Sim, essa sua pergunta dá um curso, né, inteiro. Dá. Né? Então, não, 2 minutos. 2 minutinhos. Então, assim, a personalidade borderline ela é caracterizada por uma intensa instabilidade, né? Se tivesse uma palavra para definir o border, seria instabilidade. Instável. Né? Eu costumo brincar que o paciente borderline ele é estavelmente instável, né? Ele Instável. funciona de um jeito instável na vida dele. E essa desregulação emocional, né, essa instabilidade emocional, ela acaba levando a todas as outras desregulações que a gente observa na vida desses pacientes. Regulação interpessoal, então, conflitos interpessoais, relações instáveis, né, problemáticas, muitas vezes relações tóxicas ou abusivas, instabilidade comportamental, né, então a gente pode observar comportamentos de autolesão, por exemplo, com e sem intencionalidade suicida, né? Um comportamento de muita impulsividade, muitas vezes. A gente vai ver uma instabilidade do self, né, desses pacientes também, derivada dessa desregulação emocional. Né? Então, assim, na DBT, então, a gente entende que essa desregulação emocional, Renata, seria responsável por todas as outras desregulações que o paciente tem na vida. E aqui que a DBT faz, né, que é a segunda parte da tua pergunta, né, a DBT ajuda a trabalhar a regulação das emoções. Muitas vezes a gente vê outras abordagens, até colegas dizendo paciente borderline ele é manipulador, por exemplo. Né? E a gente vai ver que na DBT a gente não os entende como manipuladores. Porque uma pessoa que é manipuladora, geralmente ela se dá bem em agir da maneira com que ela age. E o que a gente vai ver é que esses pacientes eles são inábeis. Né? Eles fazem o melhor que eles conseguem e têm uma vida desgraçada, sofrem muito, né? E acabam, muitas vezes, destruindo relações e destruindo a própria vida em função de não ter habilidade para como lidar com isso. Por isso, a DBT é um tratamento tão focado na aquisição de habilidades. Eles são muito inadequados, né? Eu acho que a gente precisa, assim, entender que é um pouquinho daquilo que eu falei. Existem vários preconceitos com relação a esses pacientes. O paciente não quer se tratar, ele não gosta de se tratar. O paciente borderline, ele não quer contribuir, ele não quer colaborar. Na realidade, ele quer. Ele não está conseguindo, ele está inadequado nas habilidades dele. Ele quer trabalhar, ele quer ajudar. Só que ele usa estratégias totalmente inábeis para aquilo. Então, ele ao invés dele, ele vai usar com o terapeuta também as mesmas estratégias que ele usa com o mundo. Então, o terapeuta, muitas vezes, ele tem uma ideia, o paciente está fazendo isso para mim, não é com você, ele é assim. É assim que ele funciona com o mundo, ele está funcionando com você também. Então, assim, aí estão lá, o manipulador seria o psicopata? O psicopata é manipulador, sim, ele tem, é diferente. O que acontece com o paciente borderline é diferente. Ele está tentando, de alguma forma, fazer alguma coisa para melhorar, ele acha que aquela estratégia dele serve para melhorar, só que ela serve para piorar. Então ele vai beber, ele piora, né? Ele vai se cortar, ele piora. Então ele usa estratégias que só vão deixar ele pior. Ele usa droga em excesso. Aí ele usa droga em excesso para tentar se autorregular emocionalmente, numa tentativa de regulação emocional, só que disfuncional. Numa tentativa mal adaptativa de coping, né? Então, assim, ele faz tudo atrapalhado mesmo. É o próprio inadequado em si. Se você tem um paciente inadequado, ele é o borderline. Mas ele, na realidade, não faz isso propositadamente para afetar o terapeuta. E algumas vezes... e não que inadequação só aconteça na personalidade borderline. É claro que outros transtornos também podem aparecer, né?
mas a gente vai ver que o paciente borderline, muitas vezes, ele cria uma crença pessoal de que ele é manipulador, ou de que ele é mau, de que ele não é uma boa pessoa, e aí trazendo para a parte mais cognitiva, essa crença central, sou intrinsecamente inaceitável, né, como o Beck fala, né, eu sou, o paciente se vê dessa maneira, eu sou manipulador, ela acaba atrapalhando, porque o paciente ele acaba incorporando essa identidade, né? O Tony do Bose, né, que foi uma das pessoas que me treinou, né, lá no Behavioral Tech, ele era especialista em adolescente, muito bom, excelente terapeuta, e aí usando da irreverência, que é uma das estilísticas, né, os estilos de interação com o paciente, um adolescente que ele estava atendendo, o adolescente diz para ele, Tony, eu sou muito manipulador. O paciente diz para ele, e aí o Tony diz para ele, você é muito mal em manipular, você não manipula direito. Eu sou especialista em manipulação, eu vou te ensinar a manipular direito. E aí ensinou as habilidades para ele, né? Então, a gente pode utilizar da irreverência também no tratamento como uma forma de poder ganhar a atenção do paciente, e com adolescente isso funciona muito bem, né? Então, a gente também vai falar sobre isso no curso também, né? Sobre as estratégias irreverentes também na intervenção. Isso é ótimo, gente. O nosso tempo aqui está acabando. Wilson, dá um recadinho aqui para nós, assim, né? Só para fechar aqui. O pessoal está aqui. Aí tem uma pergunta aqui, peraí. Como a DBT vai engajar o paciente no tratamento? Isso é uma pergunta interessante. A questão lá das regras, dos contratos, isso é uma pergunta legal, né? Vamos lá, Wilson. Então, responde aí para ele. A DBT ela é um tratamento dividido em fases, né? Ela não é um tratamento protocolar, como eu já falei, não existe um protocolo de DBT, mas é um tratamento que tem uma estrutura. E a primeira coisa que a gente vai trabalhar com o paciente é o que a gente chama de a fase do pré-tratamento ou a fase do contrato, que é onde a gente vai comprometer o paciente com o tratamento. Então, a DBT ela pressupõe a aprovação. Se eu tenho um paciente que está negando fazer o tratamento, está dizendo que ele não quer se tratar, ou que ele não está sendo colaborativo, está tendo muitos comportamentos que interferem na recepção da terapia, a gente não vai fazer mais nada que não seja trabalhar a adesão às metas. Então, a DBT ela pressupõe a aprovação do paciente. Ele tem que estar motivado e comprometido com as metas para que o tratamento funcione. E aí a gente começa na fase 1, né, que demora mais ou menos um ano e meio de tratamento, a fase 1. São 4 depois da fase pré-tratamento. Eu vou convidar vocês todos que assistiram a gente. Os psicólogos aqui estão todos convidados para o nosso curso nos dias 16 e 17 de julho. Vai ser online, mas vai ser em tempo real o curso, para vocês poderem fazer as perguntas que vocês quiserem e tudo mais. Então, eu acho que vai ser assim, um curso bem legal. Os psicólogos que estão aqui, a turminha nova aí, pode avisar para os colegas, tem um preço promocional para estudantes, então quem quiser chamar os colegas, os estudantes aí de psicologia, tem um preço promocional para eles. E os profissionais também, gente, acho que é uma oportunidade super bacana de estar aprendendo alguma coisa, entendendo um pouco mais o que é a DBT, como que isso funciona, e o preço promocional vai só até sexta-feira, né? Aí depois vira o preço normal. Então, vamos aproveitar e vamos fazer as inscrições aí rapidinho, que é até sexta-feira agora. E aí, daqui um mês, já é o curso de vocês, vai ser online, e vocês vão poder interagir, perguntar, é um curso voltado para a prática, para vocês testarem e tudo mais. Então, olha, quero agradecer todo mundo que esteve aqui presente, a gente teve uma audiência boa, fiquei feliz com essa audiência hoje, isso mostra que é um assunto que interessa as pessoas e realmente, gente, a gente está com as pessoas em grande sofrimento. Nesse momento agora de pandemia, a situação está mais grave ainda e a gente precisa, nós como psicólogos, estudar mais, nós precisamos estudar mais, nós precisamos pegar mais, aprender mais novas técnicas, novas estratégias que possam nos ajudar. É uma pena que o Wilson não pôde voltar, mas eu acho que o recado já estava dado aqui. Beijo para todo mundo, né? Boa semana aí para vocês e conto com os psicólogos aí que gostaram da nossa live, que estejam presentes no curso com a gente depois. Gente, beijão, até mais.